Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como passaram aí esses dias? Eu espero que vocês estejam todos bem, espero que a família de vocês esteja todos bem também. E vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre efeitos, da temperatura sobre os corpos, Um dos efeitos da temperatura sobre os corpos é o efeito da dilatação ou contração dos corpos. O que é dilatação e o que é contração dos corpos? Vamos entender. Qualquer corpo que você aplique um aumento de temperatura ou uma diminuição da temperatura sobre ele, o que ele vai apresentar como efeito, tá? Ele vai apresentar como efeito, se eu aumento a temperatura, via de regra, os corpos eles vão dilatar. Professor, não é delatar não, gente. Delatar é quando a sua mãe lhe pressiona e você descobre o seu irmão. Aí você está delatando, tá? Não é delatar, é dilatar. Vem de dilatação, tá bom? Beleza. Então, quando eu aumento a temperatura, o corpo dilata. Quando eu diminuo a temperatura, o corpo contrai, tá? Via de regra, esse é um efeito muito interessante. Aqui, por exemplo, a gente tem, basicamente, quando nós vamos fazer uma análise, nós encontramos 4 tipos de dilatações que são perceptíveis. Não quer dizer que só existe uma ou outra, existe todas. Mas quando eu analiso os efeitos, eu posso analisar o efeito somente do ponto de vista linear. Eu posso fazer uma análise da dilatação superficial, eu posso fazer uma análise da dilatação volumétrica e posso fazer uma análise da dilatação dos líquidos. São cada um deles processos de dilatação diferentes um do outro, tá bom? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a dilatação linear, tá certo? Vamos começar aqui sobre a dilatação linear. Quando é que ela acontece? Vamos lá, vamos entender quando é que ela acontece. Em primeiro lugar, eu tenho um cabo, eu tenho um fio, então ela vai acontecer em cabos, em fios, tá? Em trilhos, tá certo? Então, tudo em que eu vou estudar, que eu vou analisar, eu analiso só o aumento de comprimento, só no comprimento. Eu não estou analisando uma área, não estou analisando volume. Eu estou analisando só o comprimento. Então, quando a gente analisa só o comprimento, a gente define como dilatação linear. Professor, mas quer dizer que só aumenta numa linha, não aumenta todo o objeto? Gente, todo o objeto aumenta. Mas o aumento nas outras dimensões, ele é desprezível. Ele não é importante para a gente nesse caso. A gente vai analisar somente a dilatação com um aumento de tamanho no ponto de vista de uma só dimensão, ou seja, só no comprimento. Então, por isso que a gente chama de dilatação linear. Eu quero te dizer que acontece também dilatação superficial, acontece dilatação volumétrica nesse material. Só que, do ponto de vista de aumento de superfície e do aumento de volume, é desprezível. É importante apenas, nesse aspecto, só passa a ter dimensões relevantes o aumento do comprimento, tá bom? Entendido? Então vamos em frente, que atrás vem gente, eu não gosto de ninguém atrás de mim. Quando eu aumento a temperatura, eu vou chamar aqui de ΔT, tá? E esse T maiúsculo aí, tá bom? Professor, só tem ΔT? Não, você pode encontrar também ΔT, tá? ΔT e Δθ, esse T maiúsculo aqui, tá bom? Pode ter o mesmo significado, tem o significado de aumento de temperatura, variação de temperatura, tá? Então, o significado de variação de temperatura, esses dois termos aqui, tá bom? Quando a gente fala de termodinâmica, tá? Beleza, então vamos nós. Eu tenho um corpo que ele tem um comprimento inicial, que eu vou chamar de L0, e aí eu aumento a temperatura desse corpo, e aí esse corpo passa a ter um tamanho, ele aumenta de tamanho, né? Ele dilata.
E aí eu vou chamar que ele tem um comprimento L agora. Saiu de L0 para L. Beleza? Tá aqui? Todo mundo entendido? Vamos lá, vamos em frente. O que provoca esse aumento? O que provoca o aumento é a variação de temperatura. Então, esse aumento aqui, ó, ele tinha um tamanho inicial e aí ele sofreu um acréscimo, que é o L inicial mais o acréscimo, que eu vou chamar de ΔL, tá bom? Esse acréscimo aí, somado ao tamanho que ele já tinha, eu vou chamar de L0, de L, aliás. Então, o tamanho inicial dele era L0, certo? Esse corpo ele sofreu um processo de dilatação porque ele foi aquecido, então ele aumentou aqui, ganhou um ΔL, e por conseguinte a gente tem como resultado um L, tá? Então o comprimento final dele, tá bom? Que é a soma do comprimento inicial mais o comprimento que ele ganhou, a variação de comprimento que ele ganhou, tá bom? Então eu posso dizer que o L é igual a L0 mais ΔL. Beleza? Aqui. Então guarda essa equação aqui que a gente usa muito ela, tá? Mas professor, esse aumento ou incremento, você pode ouvir essa expressão também. Esse incremento aqui, ele depende de quê? Tá? Ele depende de alguns fatores. Vamos entender quais são esses fatores? Tá? Esse incremento, gente, ele depende, em primeiro lugar, do tamanho inicial. É lógico. O aumento, ao quanto ele varia, vai depender de quanto ele tinha no começo. Se eu tenho uma barra pequena, ela vai ter uma variação pequena. Se eu tenho uma barra grande, ela vai ter uma variação maior. Então, essa variação está associada ao tamanho inicial que esse corpo tem. Tá certo? Beleza. Vai depender também do material que essa barra é feita, que esse metal é feito, que esse material é feito. Tá bom? Essa grandeza aqui a gente chama de coeficiente de dilatação linear, tá? Coeficiente de dilatação linear, tá bom? E eu vou ter, é lógico, uma dependência com a variação de temperatura, ou seja, a variação no comprimento depende do comprimento inicial, depende do coeficiente de dilatação linear e depende da variação de temperatura. Pequenas variações de temperatura significa pequenas variações de comprimento. Grandes variações de temperatura significa dizer grandes variações de comprimento. Vamos analisar um aspecto aqui importante. Rogério, onde é que a gente utiliza isso? Tem algumas utilizações. Vocês já devem ter percebido que entre os fios dos postes, né, da nossa rede elétrica, né? Então vamos fazer aqui um poste, por favor, não curta do meu poste, tá? Eu sei que vocês sabem que eu desenho muito mal, né? Ixi, ficou igualzinho minha pré-fusca, tá? Igualzinho minha cara. Cadê o apagador, gente? Onde foi que eu deixei? Pense num rapazinho que é organizado. Ele guarda as coisas e depois não lembra onde foi que guardou, tá? É normal. Achei aqui uma camisa, vai com ela mesmo. Vamos seguir em frente, ó. Tem aqui dois postes. Você já deve ter visto, né, percebido, que os fios elétricos nos postes, eles sempre ficam distendidos dessa forma aqui, né? Você sabe explicar o porquê que eles ficam distendidos dessa forma? Ele não está gastando muito material quando eu organizo esse fio desse jeito, distendido dessa maneira? Se eu deixasse o fio mais esticado, não seria mais rentável? Não seria melhor? Porque ia gastar menos fio, não era? Era. Poxa, eu estou gastando muito fio aqui, fazendo esse bucho no fio. Maravilha. Só tem um problema.
Qual seria? Que se eu não deixar esse bucho, gente, tá? No fio, se eu não deixar esse tamanho maior aqui, o que vai acontecer quando a temperatura baixar? Por exemplo, hoje, aqui amanheceu bem friozinho, muito friozinho, né? E aí, o que acontece se a temperatura baixar? Quando a temperatura baixa, eu tenho uma diminuição nesse gradiente aqui de temperatura, ou seja, nessa variação de temperatura. Essa variação de temperatura passa a ser negativa. Se essa variação de temperatura é negativa e todo mundo aqui é positivo, logo eu vou ter uma contração, ou seja, uma diminuição no meu objeto. E esse meu objeto diminuindo, se ele estivesse muito esticado, o que aconteceria, gente? Esses postes seriam puxados um na direção do outro. E se eles estiverem muito bem fincados, o que acontece com o fio? O fio quebra. É por isso que esses fios, eles têm esse bucho. É por isso que você coloca um tamanho maior para levar em consideração os efeitos de aumento de temperatura e diminuição de temperatura. Se eu não levar em consideração esses efeitos, eu corro o risco de perder e comprometer o meu sistema, tá bom? Então observe que isso aqui tem uma aplicação com esse conhecimento, tá? Por quê? Porque ele serve para cabos, ele serve para fios, serve para trilhos. E professor, todo fio ele sofre esse processo de variação? Sim, todo fio sofre esse processo de variação, tá? Todos trilhos também. Eu acho que vocês já devem ter visto aquelas fotos antigas de trilhos, os trilhos todos tortos. Isso acontece por quê? Porque os trilhos eles também sofrem efeito de dilatação e contração com aumento e diminuição de temperatura, tá bom? Entendido? Beleza? Então vamos em frente, porque atrás vem gente. Ok! Vamos falar agora sobre a dilatação superficial. O que é dilatação superficial? Observa que a linear eu estava analisando única e tão somente a variação no comprimento. Agora eu vou analisar a variação em uma superfície, tá? Que eu vou chamar essa superfície de S0. O que acontece quando eu aqueço ou quando eu esfrio ou resfrio uma superfície, tá bom? O que eu vou fazer com ela? Eu vou simplesmente, se eu aqueço essa superfície, ela tinha um tamanho inicial S0, ela vai ter agora um aumento na sua superfície, tá? Os objetos eles aumentam a sua superfície quando eles são aquecidos. Ou eles diminuem também, tá bom? Aqui eu vou chamar de ΔS e o tamanho total vai ser o S final, que eu vou chamar só o Szinho aqui, tá bom? Então ele tinha um tamanho inicial, eu aumentei a temperatura, né? Eu aumentei a temperatura do sistema e aumentando a temperatura eu aumento também a área do material. Professor, onde isso acontece? Vou dar um exemplo, nas calçadas, tá? Esse efeito aqui aparece, tá bom? É por isso que quando o pedreiro faz uma calçada, é fundamental que ele faça aquelas linhas, né? Que ele corte a calçada, faça as linhas na calçada. Por quê? Porque se ele não fizer as linhas, se ele não cortar, se ele não demarcar em espaços menores, quando a superfície pegar luz do sol, receber calor, ela vai dilatar. Quando à noite, o ambiente vai roubar calor dela, ela vai contrair. Se ela fizer isso numa área muito grande, dilatando e contraindo, rapidamente o sistema entra em fadiga. E quando um sistema como a calçada entra em fadiga, ela racha. Ela racha toda. Professor, quer dizer então que se eu fizer as linhas, a calçada não vai rachar? Vai. Porque com o tempo o material vai deteriorando. Só com a vantagem que isso aí demora muito mais tempo. Eu lembro quando eu era muito pequeno,
quando eu era muito pequeno, quando eu era mais novo, que pequeno eu sempre fui, que eu andava de patins, né? E aí eu morava em Barreirinhas e lá tinha fizeram em frente ao correio, né? Tinha uma área bem grande. Aí eles cimentaram a área todinha, né? E aí eu fiquei feliz porque quando eles terminaram de cimentar a área, dava pra gente andar de patins bacana e tal, eu empolguei ali com aquele negócio. E mais feliz ainda quando eles não fizeram a linha. Rapaz, primeiro, depois que secou lá, fomos andar de patins, tal, andamos. Cara, era muito massa, dava pra pegar velocidade bacana. Só tem um problema. 15 dias depois que o serviço estava pronto, já estava tudo rachado. Aí eu fiquei encucado, o que isso aconteceu? Nada de me tocar, pelo que entender o que era, né? E aí eu vim entender quando eu fui estudar dilatação superficial, tá? Por que que a gente faz as linhas? Porque quando você faz as linhas no material, né? Então eu vou fazer aqui um quadrado. Preste atenção, porque vocês não prestam atenção no que a gente fala. Se eu traço as linhas, o que acontece? Não é a área toda que dilata e não é a área toda que contrai, tá? Quem vai dilatar e vai contrair, gente, vai ser somente cada um desses bloquinhos aqui. E quando eu traço a linha, ou eu coloco um material, tipo uma borracha aqui, ó. Quando essa superfície dilata, ela empurra a borracha, né? E volta. Só que ela não cresce muito nem diminui muito. Ou seja, o sistema não entra em fadiga com facilidade. Por quê? Porque são pequenas áreas que estão dilatando e contraindo. Diferente de um sistema que a área é muito grande, então a área toda contrai, a área toda dilata, a área toda contrai. Então o sistema todo entra em fadiga com mais facilidade, né? Aqui não, são pequenas áreas. Então aqui o sistema para entrar em fadiga demora mais. Demora anos, às vezes, para entrar em fadiga. Entendido? Então é por isso que você tem nas calçadas aquelas linhas. Boa parte do pessoal não tem ideia por que faz a linha, né? O pedreiro faz, às vezes, não tem noção de por que ele está fazendo. Mas só sabe que fica mais bonito, esteticamente fica mais organizado e tal. Mas a ideia é para você evitar a fadiga do material. Tá bom? Entendido? Vamos em frente, que atrás vem gente. Só um instantinho, pessoal. Pessoal, em caso de dúvidas, né? O que eu recomendo que vocês façam? Ah, professor, não estou entendendo. Vocês não podem ficar com dúvidas. O que você faz? Você volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente, tá bom? Você não pode ir com dúvidas, tá? Você tem que tirar suas dúvidas, tá bom? Então volta o vídeo, tenta entender. Não assiste uma, assiste duas, assiste três. Anota, tá bom? Tomem nota do que a gente está fazendo aqui. Tomem nota dessa explicação que a gente está fazendo também, que às vezes a gente não copia no quadro, mas a gente explica. Então tome essas notinhas para que você possa compreender e possa aprender com melhor qualidade, tá bom, gente? Beleza, então vamos lá. Falei um pouquinho sobre a dilatação, agora vamos matematizar esse negócio, né? Beleza. Então, de modo análogo, o professor quer modo análogo, de modo semelhante, né? De modo igual, né? Modo parecido com o que a gente fez com a dilatação linear, a gente faz também com a dilatação superficial. O comprimento final, que é o S, vai ser igual a quem? O comprimento inicial mais a variação na área do material, tá? Então a área final vai ser a área inicial mais a variação da área. Só para lembrar, né? Vai ser então a área final vai ser igual a área inicial mais, vamos fazer uma análise parecida ali, vai ser igual a área inicial vezes, agora eu não vou chamar de alfa, eu vou chamar de beta, vezes beta, vezes delta T. Quem é isso bem aqui, professor? Isso daqui é a variação
da área do material, tá bom? Então, o ΔS vai ser o S inicial vezes o beta vezes o ΔT. Quem é o beta? Coeficiente de dilatação superficial. É o coeficiente de dilatação superficial. E ele é igual a quem? Eu sei que beta é igual a 2 vezes o alfa, tá? Ou seja, o beta equivale a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear do material, tá bom? Beleza. Onde é que tem uma aplicação disso? Aqui no portão aqui de casa tem uma aplicação disso, né? O que acontece? Quando dá a noite, que eu vou fechar o portão, ou vou abrir o portão na verdade, o portão ele não engata no chão, no solo, né? Ele abre e fecha tranquilamente, sem engatar no solo. Mas quando dá pela manhã, num dia de sol, que eu vou tentar fechar o portão engata no solo antes de chegar no limite dele. Isso acontece por quê? Porque quando tem sol, aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, eu tenho uma variação na área do portão. Se eu tenho uma variação na área do portão, a área final é maior do que a área inicial do portão. E por conseguinte, o que isso vai provocar? Isso vai provocar um aumento do portão e aí o portão acaba engatando no chão. É uma aplicação disso, por exemplo. Tá bom? Beleza, vamos em frente. Deixa eu apagar aqui. Uma aplicação bem interessante disso, gente, é quando a gente precisa construir sistemas que vão sofrer variações de temperaturas, né? A gente tem que tomar bastante cuidado. Vou dar um exemplo. Havia nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem uma base, né, na Antártida, né? E tem várias bases aí no Ártico também, né? Lembrando que o Alasca, por exemplo, que está lá perto da região do Ártico, sofre variações de temperaturas muito grandes, né? E aí o que eles fizeram? Para construir o material que eles precisavam transportar, eles fizeram uns trilhos, né? Fizeram lá uns trilhos para transportar o material. Beleza, o trilho ficou bacana, o trilho era preso em pedaços de madeira, tranquilo. A madeira, ela sofre pouca variação, pouca dilatação superficial e linear superficial, tá? Ela sofre pouca variação. Mas o metal sofre muita variação de tanto linear quanto superficial. Beleza, fizeram os trilhos bonitinho, prenderam lá durante o verão, temperaturas elevadas, beleza. Quando deu no inverno, que eles foram tentar passar, não deu, ó. Os trilhos todos estavam arrebentados. Aí eles foram analisar o porquê que os trilhos estavam arrebentados. Quando passou o primeiro material por cima dos trilhos, o trilho já entrou logo em colapso. Qual foi a análise que eles chegaram à conclusão? Os trilhos estavam presos aos dormentes por parafusos. O parafuso, quando você coloca esse parafuso aqui no material no verão, altas temperaturas, o parafuso tem um tamanho. Ele tem uma superfície, ele tem uma área. E essa área ficou bem presa à madeira. O problema é que quando a temperatura baixou, o que acontece com o tamanho do parafuso? Pois é, pessoal, o parafuso também diminui de tamanho. E aí o parafuso que estava bem preso à madeira ficou folgado. Por quê? Porque ele diminui de tamanho. E aí ele folgado, quando passou o primeiro material em cima do trilho, o primeiro produto que estava carregando pelos trilhos passou, ele fez o parafuso todo sacarem, e aí o sistema todo entrou em colapso. Então quando você vai construir sistemas em que vão sofrer efeitos de temperatura, você tem que ficar muito atento ao efeito de dilatação, tá? A esse processo de contração e de dilatação, tá bom? Muito atento mesmo. Beleza?
Ok. Vamos em frente? Quando... Agora pergunta, bem simples. Um dos principais efeitos aqui que são interessantes da gente fazer uma análise. Eu tenho uma superfície. E aqui, nessa superfície, eu tenho um orifício. O que acontece quando com esse orifício? Imagina que eu tenho uma chapa metálica e no meio da chapa metálica eu tenho um buraco. O que acontece com esse buraco se eu aumentar a temperatura da chapa como um todo? O que vocês acham que vai acontecer? O buraco vai aumentar, o buraco vai ficar do mesmo tamanho, ou como a chapa está dilatando, o metal vai também dilatar e vai dilatar para dentro. E aí vai fechar o buraco. Qual das três opções? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho, responde e vamos ver se você acerta a resposta. Pausa o vídeo? Pausa, não tenha pressa. Tá? Pensa um pouquinho. Vamos lá então? Se você respondeu que o buraco diminui, você está errado. Mas por que, professor? Porque o buraco não vai diminuir, vou explicar já já. Se você disse que o buraco permanece do mesmo tamanho, você também errou. Mas se você disse que o buraco aumenta, você acertou. Professor, é por isso que a gente esquenta a tampa. A gente esquenta a tampa da conserva ou da geleia. Quando ela está muito gelada, é para ela aumentar de tamanho o buraco da tampa? Sim, é para aumentar a superfície da tampa. Por isso que você esquenta. Mas se você for olhar, a boca dali é uma superfície aberta. Você esquenta, ela aumenta de tamanho, então ela abre mais fácil. Então, se você tiver algum litro, alguma coisa que estiver bem tampado, e tiver gelado e bem tampado, o que você faz? Você aquece a tampa vai, se a tampa for metálica, ela vai dilatar. Se ela dilatar, você abre com mais facilidade, porque isso aqui tende a aumentar de tamanho. Professor, por que isso aumenta de tamanho? Porque, gente, você está dando energia para a placa. Aumenta a temperatura e dá energia. Lembra que eu trabalhei na aula passada? Quando você dá energia para a placa, o que vai acontecer? O material que está bem aqui na beirada, os átomos estão aqui bem nessa beirada, eles vão agitar mais. Se eles agitam mais, eles ficam mais longe um do outro. Eles vão obrigar um ao outro, vão empurrar um ao outro. Quando eles empurram um ao outro, essa superfície ela vai aumentando. Tá? Então, normalmente, quando você aquece uma placa, se ela tiver um orifício, esse orifício também vai dilatar da mesma maneira que a placa. Tá bom? É por isso que a gente esquenta certos materiais que tem orifício para você passar o objeto e depois travar. Travou ali, não sai. Uma aplicação disso num carro de boi, né? Quem já viu carro de boi já deve ter percebido que você não conhece um carro de boi, vá lá na APA em Pinheiro que você vai ter a experiência de conhecer um carro de boi, tá bom? Aquele lá não anda, né? Mas você vai ter a experiência de conhecer. No carro de boi, tá? O que acontece? Tem a roda que é feita toda de madeira, mas a roda toda de madeira ela é presa, tá? Por um anel de metal. Aquele anel de metal, se você tentar colocar ele na roda de madeira, normalmente ele não vai entrar. O que se faz então? Você aquece aquele anel de metal, ele aquecido, ele aumenta a sua área, né? Aumenta o orifício. Aí, como esse orifício aumentou, você vem, crava na roda, quente ainda, cravou para dar estabilidade para a roda, para as peças de madeira da roda não balançarem, não quebrarem, que normalmente podia fazer e acontecer isso. E aí, quando aquele metal diminui de tamanho, ele trava a madeira que é feita a roda de forma perfeita, dando aí estabilidade para a roda, tá bom? Então, isso acontece por quê? Porque do mesmo jeito que o material dilata, as beiradas do orifício também vão dilatar, das mesmas propriedades, tá certo?
está carregando a mesma propriedade. Entendido? Vamos em frente então? Beleza? E agora nós vamos falar sobre a dilatação volumétrica. Ó, anota as equações, tá? Anota as equações porque são muito importantes. Eu vou pra casa agora, eu vou. Ah, não vou pra casa não, já tô em casa. E eu espero que você também esteja na sua, tá? Largue da moleza aí pro vírus, não deixe esse vírus se espalhar, gente. Já se espalhou demais, já tem muita gente indo embora aí. E a gente tem, infelizmente, dia após dia, nós temos batido recorde de número de mortes. Então vamos evitar só sair de casa quando extremamente necessário, tá bom? Beleza, então vamos falar um pouquinho sobre dilatação volumétrica. O nome já está dizendo, agora que eu vou analisar a dilatação de quê? De um corpo, do volume de um corpo, tá bom? Beleza. Quando eu analiso a dilatação do volume de um corpo, o que eu vou analisar? Como esse corpo todo aumenta, tá bom? Então, exemplo disso, tá? Variação, por exemplo, de um cubo de gelo, variação de uma panela de pressão. Professor, quer dizer, a panela de pressão aumenta de tamanho? Sim, aumenta de tamanho. Quando você esquenta ela, ela aumenta de tamanho, tá bom? Um bloco de madeira, um bloco de pedra. Professor, variação do bloco de madeira? Tem, mas é pequenininha, mas tem, tá? Um bloco de pedra, por exemplo. São exemplos de situações em que você tem a dilatação volumétrica. Então, você tem um bloco aqui. Por favor, não curta do meu desenho, tá? Eu sei que vocês gostam de fazer bullying com os meus desenhos, mas por favor não façam. Então, aqui eu tenho um corpo, né? Que tinha um volume inicial, V0. Ele sofre um aumento de temperatura, ΔT. O que vai acontecer com o volume desse corpo? Esse corpo ele vai sofrer uma variação em seu volume, ó. O volume desse corpo vai aumentar, gente. Então aqui eu vou ter um ΔV, ó. O V0 continua aqui, o volume inicial continua aqui, mas eu vou ter um aumento no volume, tá? E aí esse aqui todo vai ser vai ser agora para mim o meu volume final, tá bom? Sofri agora uma variação ΔV que acabou dando um incremento no meu volume final. Beleza? Vamos associar as equações então? Volume final é igual ao volume inicial mais a variação de volume. Volume final vai ser igual ao volume inicial mais... A variação de volume é quem? Volume inicial, ou seja, depende do tamanho inicial que o corpo tinha, tá bom? Vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Que é esse gamazinho bem aqui, vezes a variação de temperatura. Só para lembrar, coeficiente de dilatação volumétrica. Tá? Volumétrica. E esse gama aí é igual a 3 vezes o alfa, tá bom? Não esqueça, ó, gama é igual a 3 vezes alfa, tá certo? Beleza. Então, a variação de volume, o volume final vai ser o volume inicial mais V0 vezes alfa vezes ΔT.
Tá bom? Vezes alfa não, vezes gama, vezes delta T. Essas são as equações que a gente utiliza com mais frequência, tá certo? Beleza. Vamos só associar uma coisa importante também. Do mesmo jeito que se eu tiver um orifício numa placa, o orifício também aumenta. Se eu tiver um espaço vazio dentro desse volume, se o volume aumentar, o espaço vazio também aumenta. Se o volume diminuir, o espaço vazio também diminui dentro desse material, tá? Então segue a mesma propriedade, tá certo? Beleza. Exemplos de dilatação volumétrica, por exemplo, tá? Em que ocorre dilatação ou contração. Uma bola de futebol. Uma bola de futebol, nas condições de temperatura, né, e pressão que nós temos aqui no Brasil, ela tem um volume. Se você levar para o frio da Europa e for tentar jogar, a bola vai ficar mais murcha. Por quê? Porque a temperatura diminui, o volume também diminui. Tá? Então, é um efeito disso, bem interessante, que dá para a gente fazer. Por isso que você tem que fazer as medidas exatas para cada lugar, tá? Para você entender quais propriedades estão se mantendo, que estão mudando ali em cada lugar, tá certo? Entendido? Beleza. E por fim, nós temos a dilatação dos líquidos. Dilatação dos líquidos. Todo líquido dilata de forma volumétrica. Todo líquido dilata de forma volumétrica. Ou seja, ele dilata em todas as direções, ele aumenta em todas as direções. Só tem um líquido em especial que tem algumas propriedades que são diferentes. Que líquido é esse? A água. A água tem algumas propriedades de dilatação diferentes dos outros materiais, tá? Por exemplo, temperatura vai baixando, né? Ou vou analisar do ponto de vista de temperatura aumentando. Cheguei no zero, a água, o gelo se transforma em água, né? Sai do estado sólido para o estado líquido. Normalmente, se fosse qualquer outro material, o volume do zero em diante ia subir. No caso da água, do 0 ao 4 graus, o volume da água diminui. Tá? De 0 a 4 graus, o volume da água diminui. Isso acontece por quê? Porque a água ela começa a fazer o processo de rearranjo molecular. Tá bom? Nesse rearranjo molecular, o volume dela vai diminuir. Entendido? Tranquilo até aqui? Então vamos em frente. Então todo líquido se dilata de forma volumétrica, tá? Às vezes essa dilatação ela não é perceptível. Por que não é perceptível? Porque normalmente o líquido está dentro de um outro material que também sofre variação de temperatura. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? A gente vai ter que analisar tanto a dilatação do líquido quanto a dilatação do recipiente. Por quê? Porque a variação de volume do líquido é a variação aparente mais a variação do recipiente, tá? Então, a variação de um líquido, variação de volume de um líquido, é o quanto a gente percebe que ele aumenta, né? Eu noto que ele aumentou, né? Ele tinha uma linhazinha, estava numa linhazinha dentro do meu material, ele subiu aquela linha. Por quê? Porque ele teve uma variação aparente. Aquilo é o que a gente vê. Mas o recipiente também teve uma variação, porque o recipiente também recebeu calor. O recipiente também aumentou a temperatura, né? Não é só o fluido que recebe. O recipiente também recebe uma variação de temperatura, então ele também aumenta de volume, tá bom? Então, essa análise é extremamente importante para a gente fazer na dilatação dos líquidos, tá? Então, o coeficiente de dilatação de um líquido, né, que é volumétrico, é igual ao coeficiente de variação aparente mais o coeficiente de dilatação do material, tá certo? Beleza, pessoal? Por hoje é só. Até na próxima aula de exercícios, tá certo? Sucesso para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.